Olá, quero mais uma vez aqui fazer esse vídeo, falar de novo um pouquinho sobre o número 17, né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito do significado do número 17. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver aí o vídeo anterior sobre esse número. E hoje eu quero falar também do número 17 e também um pouco sobre o número 13 nas Escrituras. Eu creio que os números não estão lá por acaso. Deus também nos comunica através dos números e eles estão lá por um propósito e com um propósito. Tem uma mensagem toda escondida por trás deles. Então, eu pesquisando, eu percebi que o número 17 é um número da ordem, quando Deus traz ordem espiritual, quando as coisas estão fora de ordem, então Deus entra com sua ordem, colocando todas as coisas em ordem, tá bom? E o número 13, ele se opõe ao número 17, enquanto o número 17 é ordem espiritual, o 13 está ligado à rebelião, que é uma desordem espiritual. Algo muito engraçado, né, que virou meme há um tempo atrás, na Copa de 2002, né, a seleção brasileira estava jogando contra a Turquia. Se você procurar aí na internet, você vai ver aquele lance muito engraçado, onde o jogador da seleção brasileira, com a camisa 17, ele sai correndo e 4 turcos, né, jogadores da Turquia, saem correndo atrás dele, né, 4 contra 1. E engraçado que o único turco que dá o bote em cima do jogador da seleção brasileira foi o camisa 13. Inclusive ele derruba o jogador e acaba fazendo uma falta. Então o 13 vai estar sempre se opondo ao 17, né? Só para descontrair um pouco. Mas eu quero falar sobre o número 13, que está ligado à rebelião, está ligado à rebeldia, a desvio de propósito, tá bom? Então vamos lá, em Gênesis 14, no versículo 14, você vai ver ali que alguns reis estavam sobre o domínio, sobre Quedarlaomer, por 12 anos, e no 13º ano eles se rebelam. Então, daí já se entender que o número 13 está ligado à rebeldia. Quando algo nas escrituras não está tão claro, então nós recorremos à lei da primeira menção. E a primeira menção do número 13 está ligado aí à rebeldia em Gênesis 14, no versículo 4. Também em Gênesis 10, do versículo 6 ao 10, vai falar sobre Nimrod, né? Nimrod é da 13ª geração de Adão até Cã. Ele é da 13ª geração, né? Geração de número 13. E quem foi Nimrod? Nimrod, ele foi o edificador de Babel, né? Da famosa Torre de Babel, que era uma rebelião contra Deus, tá bom? Então nós vamos ver também em Gênesis 17, Gênesis 17, tá bom? Vai falar que Abraão circuncidou seu filho Ismael quando ele tinha 13 anos, tá vendo? Então ali Ismael é o filho que Abraão teve na carne, fora do propósito de Deus, no momento de rebelião, no momento de rebeldia, porque Deus havia prometido que ele tivesse um filho com Sara, e ele teve esse filho com a sua escrava, com Agar, tá bom? Então nós vamos ver que o 13 está sempre se desviando do propósito, está sempre se rebelando. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, vai citar 13 vezes a palavra dragão, que é diabo, né? Foi aquele que se rebelou contra Deus. Então 13 vezes vai aparecer ali. E o livro de Esther é o 17º livro das Escrituras, lá no Velho Testamento. E no capítulo 3, no versículo 13, ali foi determinado, né, Amã, o maldoso Amã, foi determinado que fosse exterminado, fosse aniquilado
todo o povo de Israel, todo o judeu, em um só dia. Que dia que era esse? Era o 13º dia do segundo ano do rei Assuero. Então, né, foi já lançada aqui uma base. O número 3 está ligado à rebeldia. Mas onde começa toda essa rebeldia? Onde começa? Em Marcos, no capítulo 7, do versículo 20 em diante, Marcos 7, 20 em diante, Jesus, ele vai falar sobre 13 coisas que contaminam o homem, que está dentro do coração do homem. Ele faz uma lista de 13 coisas, dentre elas a imoralidade sexual, a inveja, a arrogância, a maldade. Então, Jesus está falando que tudo isso nasce, provém do coração do homem. Né? E ele fala, não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a rebeldia, o desvio de propósito, na verdade, ele começa dentro do coração do homem. Então, só quem pode trazer uma ordem espiritual em tudo isso é o próprio Deus. A palavra diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Ou seja, a palavra, ela põe a sua alma em seu lugar, o espírito em seu lugar. Ela discerne, ela está ali para discernir o propósito e a intenção. Porque às vezes podemos ter propósitos bons, mas a intenção, ela está errada. Então, em Gênesis 17, Deus está trazendo ali naquele capítulo uma ordem à casa de Abraão que estava totalmente em desordem, porque Deus tinha prometido um filho para ele e ele teve um filho com a escrava. E então Deus vem e começa a trazer uma ordem, né, à vida de Abraão. Então Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito, e você será perfeito. E Deus reafirma a aliança com ele e fala assim: ó, essa será a minha parte na aliança. Vou te fazer pai de muitas nações. Vou te fazer pai de muitas nações. Você vai ser prolífero. De você sairão reis. E depois ele fala: e essa será a sua parte na aliança. Você não vai quebrar a aliança. E você vai circuncidar todos os nascidos na sua casa. Todos do sexo masculino, com 8 dias de nascido, você irá circuncidar. E há muito mais coisas a ser falado, né? Como Deus muda a identidade dele, não chama mais Abrão e sim Abraão, que é pai de muitas nações. Ele muda a identidade de Sara, porque Saraí quer dizer mulher briguenta, mulher contenciosa. E muda para Sara, que é uma princesa, que é uma mulher nobre. Enfim, então Deus traz uma ordem e Abraão abraça aquela ordem espiritual e ele começa a circuncidar os da sua casa. E essa circuncisão, a Bíblia diz que a verdadeira circuncisão é a do coração. Por isso que Jesus falou, Jesus disse que todos os males eles vêm do coração do homem. Então, a verdadeira circuncisão é quando você deixa Deus colocar em ordem seus pensamentos, o seu coração. Deus quer colocar em ordem. Sabe, lá no Novo Testamento, o 17º livro, né, o livro de número 17 do Novo Testamento, é Tito. E o interessante que eu lendo lá, estava escrito assim, Paulo dizendo a Tito: por essa razão te deixei em Creta, para que você coloque em ordem tudo aquilo que ainda falta. Então, faltavam algumas coisas para serem colocadas em ordem. E Paulo deixa o seu filho na fé, Tito, lá em Creta, para colocar as coisas em ordem. E Paulo fala assim: olha,
Diga para os presbíteros que sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, não violento, não dado ao vinho. Ele dá uma série de recomendações, mas uma delas me chama a atenção. Ele fala assim, que o presbítero, o bispo, seja marido de uma só mulher. Porque na época, a cultura da época, seja ela grega, romana ou judaica, era a poligamia, onde um homem poderia ter várias mulheres. E Paulo corrige isso, Paulo traz ordem. Ele fala que seja marido de uma só mulher. E esse ensino foi tão poderoso, tão tremendo, que hoje nações, países têm a poligamia como um crime. Então, veja, o ensino de um homem, segundo as Escrituras, de um homem inspirado por Deus, mudou toda uma cultura de nações. Hoje se tem a monogamia, o homem com uma só mulher. Então, imagina você, um ensino seu, segundo as Escrituras, trazendo mudança de culturas, mudando nações a respeito da moralidade de Deus. É tremendo isso, eu acho isso tremendo. A partir daí, pessoas, nações começaram a entender que Deus preservava pela monogamia. Então, Deus ele vem nos trazer ordem, e muitas vezes para trazer ordem ele usa pessoas, como Paulo disse para Tito, ficar em Creta e colocar em ordem todas as coisas. E debaixo desse ensino, o meu desejo é que Deus possa colocar em ordem, como Ele colocou em ordem a casa de Abraão. O meu desejo é que Ele coloque em ordem as nossas casas, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos ideais, que Ele venha realmente circuncidar-nos, porque a verdadeira circuncisão é a do coração. Então, através desse vídeo, nós aprendemos que o 13 está ligado à rebeldia, aquela que sai do coração do homem e sai do propósito de Deus. E também aprendemos que o número 17 é o número onde Deus vem trazer ordem. São várias passagens onde você vai ver o número 17, sabe? José saiu para saber notícias dos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. No capítulo 17 de 1 Samuel, Davi enfrenta Golias e vence aquela batalha, Ele diz, você vem com paus e pedras, mas eu vou em nome do Senhor, trazendo uma ordem ali espiritual, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Então, as Escrituras, elas são exatas, Eu fico feliz por causa disso. Meu desejo é que a gente se apaixone pelas Escrituras, veja a exatidão delas, que a Bíblia ela não se contradiz, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você abra o coração para Deus, que você possa deixar com que Ele tire toda a rebeldia, que Ele ponha em ordem a tua casa, que Ele possa pôr em ordem o teu casamento. Talvez você tenha aí, você seja um jovem de 17 anos, que ainda está totalmente em desordem, não sabe que faculdade fazer, onde trabalhar, com quem namorar. Deixa Deus colocar ordem. Talvez o seu casamento está aí para o 17º ano, e sua casa está em desordem. Deixa Deus colocar ordem em tudo isso, tá bom? Não por acaso hoje é dia 17, Estou fazendo esse vídeo. Creio que é um momento profético que estamos vivendo. Deus está colocando ordem em nossa nação, ordem em nossas casas, ordem espiritual, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tem outros vídeos aí sobre o número 42, sobre o número 144, enfim, tem uma série aí e espero que você tenha gostado. Vamos permitir que o Senhor coloque em ordem a nossa vida, o nosso coração, nos alinhando a Ele. Como Hebreus 4:12 diz, que essa palavra viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele separa alma e espírito. Tá bom? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. E logo mais
terá outros vídeos aí, tá bom? Tchau.